Presença de cada um de vocês aqui. Hoje nós temos alunos que estão entrando pela primeira vez, tem alunos que já estão, assim, virando freguês, vamos dizer, né? Estão todas as terças aqui conosco, já estão se sentindo à vontade para fazer perguntas, já estão dando sugestões, opiniões, e isso é muito bom, né? Gostaria muito de agradecer aos nossos colegas parceiros, que todas as lives participam conosco, né? As crianças que estão entrando aí, a área da gestão também, e agradecer em especial a Ana Amélia, que hoje está conosco aqui, para nos passar um pouco mais de conhecimento, tá? Então, o nosso projeto, ele está sempre em cima das competências socioemocionais, e hoje um pouco ainda mais especial, porque nós vamos falar sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa área emocional. Então, eu acho que vai ser uma live muito interessante, tá bom? Bom, para começar, eu quero desafiar vocês. Como lidar com as emoções? Gente, lidar com as emoções nem sempre é fácil. Na verdade, é muito difícil. E agora, nesse momento que nós estamos passando, é ainda mais difícil, né? Nós somos acostumados a estar sempre juntos e, de repente, nós tivemos que parar a nossa rotina, nos distanciarmos dos colegas. Então, como lidar com essas emoções? Eu trouxe aqui um pensamento curtinho do Augusto Cury, não sei se todos conhecem, eu trabalhei algumas coisas do Augusto Cury no 9º ano, projeto de vida, né? Então, ele é psiquiatra, ele é professor, escritor, e ele é famoso pelos seus livros na área de psicologia. E ele diz o seguinte para nós: muitas pessoas, muitos seres humanos, eles dirigem empresas, mas não dirigem a mente, né? O homem, ele é capaz de pilotar avião, mas nunca pilota a sua emoção. Olha que interessante, né? A gente faz tanta coisa, mas a área da nossa mente, a nossa emoção, ainda é tão difícil da gente manipular, da gente utilizar. Então, ele fala assim, você tem que entender que o seu eu precisa ser treinado para dirigir a sua psique, ou seja, a sua mente, a sua alma, tudo isso precisa de treino. Mas, para isso, todos os dias, você tem que impugnar, ou seja, ir contra cada pensamento perturbador, cada sofrimento por antecipação, ou mesmo quando você fica lá ruminando perdas, mágoas ou frustrações. Caso contrário, eles serão registrados como janelas killers, né? O que seria isso? Vamos simplificar, né? Seriam traumas, né? Seriam pensamentos traumáticos e não poderão ser deletados. Todos os dias você deve treinar ser livre de si mesmo, mas você deve treinar em destaque o seu eu para reciclar o lixo que acumula em sua mente, transformando em adubo para nutrir as mais belas experiências de sua história. Ou seja, a nossa mente, ela é um mundo que nós temos que aprender a lidar, e nem sempre é fácil. É a tal história, você vai lá, você é capaz de gerenciar uma empresa imensa com vários funcionários, mas quando você fala em gerenciar a sua mente, tirar todos os pensamentos ruins, ter foco em algumas coisas, controlar as suas emoções, ainda é muito difícil. Então, precisamos treinar, certo? É fácil controlar essas emoções? O que vocês acham? É fácil controlar as nossas emoções? Um pouco. Precisa treino, não, né? Eu acho que não. Em algumas circunstâncias, eu acho que sim, e umas não. Tem circunstâncias que realmente é muito difícil, né? E aí fica duas perguntinhas. O que você faz quando não consegue controlar os seus pensamentos? Quem você deve procurar para ajudá-lo em momentos ou fases difíceis de serem superadas? Aqui nós temos várias possibilidades. Porém, hoje nós vamos falar de um profissional que ele é capacitado para isso, né? Embora a gente sempre ouve falar dessa profissão, ela ainda é muito nova, ela é recente no Brasil.
E há algum tempo atrás, quando você falava em procurar, as pessoas falavam, que eu não preciso de ajuda, eu não preciso. Só que hoje esse profissional, ele se tornou indispensável, né? Devido à vida corrida que a gente leva, a essa carga pesada do dia a dia, né? E também certas profissões que exigem muito de nós. Esse profissional, o psicólogo, ele faz parte hoje da nossa sociedade, de uma ampla parte da sociedade. Muitas pessoas mesmo procuram pelo psicólogo para ajudar. Então, hoje nós estamos aqui com a Ana Amélia Junqueira Capuana, ela é psicóloga, não é uma graça de pessoa, aceitou estar conosco hoje, então nós vamos começar o nosso bate-papo com a Ana. Ana, eu gostaria de te dar as boas-vindas mais uma vez. E para iniciar, eu gostaria que você se apresentasse. Você, o que você faz. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ana Amélia. Me formei em psicologia no ano de 2006, logo que surgiu a Unip aqui em São José do Rio Pardo. Depois eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Então, já vou para 14 anos de formação, né? Me formei muito nova, então não sou tão velha assim. Tenho 37 anos, mas já tenho aí uma experiência grande na área. Realmente, é o que você falou. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções, sobre o sofrimento emocional. E eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que antes de um profissional, nós somos seres humanos também, né? E a gente tem que sempre ter esse olhar de que nós também somos seres humanos e também temos problemas. E aí a gente tem que estar bem para poder estar à frente, cuidando e ajudando outras pessoas. É uma área que eu gosto muito, que eu me identifico muito, tenho um grande amor por ela. Espero que hoje a gente consiga despertar a paixão da psicologia nos alunos que estão nos assistindo. Agradeço a presença dos professores que entraram para contribuir, das crianças que estão aqui com a gente hoje. Obrigada, Marcela, pelo convite, pela apresentação. Você também sempre é uma querida, minha mãe sempre fala muito bem de você. Então, foi um prazer o convite, quando você me chamou, fiquei muito feliz. Gosto desse tipo de interação. Acho que agora, com essa fase que a gente está vivendo, tem sido muito positivo a gente se adaptar a essa nova rotina e trazer essa geração também para essa nova adaptação, porque os adolescentes, eles já têm esse hábito de usar as redes sociais, internet, às vezes sabem até mais que a gente, porém nem sempre eles usam de forma positiva, né? De forma saudável. E eu acho que esse momento que a gente está fazendo agora, de lives, eu já fiz em outras escolas também aqui de São José, eu acho que acaba estimulando os adolescentes a estarem usando a internet de fato de forma saudável, né? Para poder contribuir nos estudos. E a gente está mais presente aí, nesse momento que a gente está vivendo, na vidinha deles também, e eles na nossa, né? É uma forma da gente estar junto, né? Sim. E nesse momento em que a presença não pode ser efetiva, né? Mas estamos presentes. Sim. Bom, para começar, então, eu tenho a Marcele e ela gostaria de começar a fazer algumas questões para você, tá bom? Marcele, fica à vontade, bem. Oi, eu sou a Marcela, sou do sexto C. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais eram os seus sonhos e suas expectativas quando era adolescente? Obrigada pela sua pergunta. Bom, vou contar um pouquinho para vocês, então, a minha fase de adolescência, tá? E aí vou recordar um pouquinho com vocês histórias positivas e histórias não tão positivas assim, mas que fazem parte das nossas vidas. Todos nós vamos passar por algum momento. E esses momentos servem para nos ajudar a ser mais maduros e a evoluir também.
aos 15 anos de idade, os meus pais se separaram. Então, aí já teve uma primeira ruptura muito difícil na minha vida, mas que eu superei. Nós tivemos que mudar de cidade, eu tive que deixar os meus amigos, fazer novos amigos, e às vezes não é tão fácil assim, principalmente na fase da adolescência. Mas aí nós viemos para São José do Rio Pardo, né? E eu comecei a minha vida aqui. Depois de um tempo, na faixa de uns 16 anos, eu comecei a namorar uma pessoa e namorei bastante tempo essa pessoa, né? Tinha o sonho de fazer medicina e ser pediatra, eu não pensava em ser psicóloga. Mas desse namoro veio uma gravidez não planejada. E aos 18 anos eu tive a minha filha, que hoje tem 19 anos, e cursa odonto em Ribeirão Preto. Só que as minhas expectativas diante dessa gravidez que não foi planejada mudaram um pouquinho, né? E aí eu acho que é uma coisa importante para dizer para vocês que estão aqui nos assistindo hoje, que a gravidez na adolescência é muito comum e tem sido muito crescente. Eu já trabalhei em grupos com adolescentes que estavam grávidas, e uma coisa que eu percebi nesses grupos é que quando a menina se descobre grávida, a primeira coisa que ela faz é largar os estudos. É a coisa mais comum que a gente percebe na gravidez na adolescência. Mas eu não deixei de estudar. Eu mesmo grávida, fiz o meu vestibular, porque aí nesse mesmo ano, né, no ano de 2000, a Unip veio para São José. Então, o sonho que eu tinha de fazer a medicina foi deixada de lado, mas mesmo assim eu queria estudar, porque eu tinha uma pessoinha que ia precisar de mim. Então, eu precisava ter uma graduação, eu precisava trabalhar. Eu prestei o vestibular com 7 meses de gravidez, e em 2001 a Duda nasceu. E eu fui fazer a faculdade de psicologia, porque não tinha a medicina, e aí não ia mais ter como eu estar indo para fora para fazer a medicina, que não tinha em São José, né? Eu teria que ir para uma cidade de fora. Por isso escolhi a psicologia e fui fazer. Não foi uma época fácil para mim. Eu amamentava e tinha que dar de mamar para ela com 18 anos, ir para a faculdade, chegava na minha casa com os seios todos vazando na blusa de leite, e aí chegava, ia dar mamar, e aí tinha que cuidar dela, e chorava de madrugada, e minha mãe me ajudou muito nessa fase. E mesmo com todas as dificuldades de um recém-nascido e depois de um bebê que cresceu comigo durante a graduação, eu consegui. E eu nunca desisti. Esse eu acho que foi o primordial na minha vida. Claro, sempre tive o apoio da minha mãe nessa fase, que foi de extrema importância. E quando eu me formei, em 2006, a minha filha tinha 5 anos e participou da minha formatura comigo. Então, foi muito gratificante ter feito a graduação, primeiramente, por ela e tê-la comigo no dia da minha grande conquista. Então, não foi fácil, mas eu não desisti. E é isso que eu gostaria que vocês levassem de mensagem nessa parte de graduação. Mesmo que vocês escolham uma faculdade que, de repente, não seja naquele momento que vocês desejam, procurem estudar, nunca deixem de estudar. Às vezes não vai ser tão fácil, as dificuldades vão vir, mas vocês têm que vencê-las, né? Eu acho que a gente cresce com os desafios e com as dificuldades. E por incrível que pareça, no primeiro ano de psicologia, eu já me apaixonei. E aí eu falo que ainda bem que eu não fui fazer medicina, porque era essa a graduação que eu já devia ter escolhido desde o princípio,
e que eu me encontrei nela. Então, assim, não me arrependo de ter feito a psicologia, não me arrependo de não ter desistido e ter jogado tudo pro alto, como muitas adolescentes fazem. E hoje eu sou um exemplo na vida da minha filha e sou um orgulho na vida da minha mãe, que está aqui assistindo a gente também. Que bom, quanta sensibilidade. Marcele, mais alguma pergunta, bem? Sim. Como você se decidiu ser psicóloga? Como eu não tinha como fazer o curso de medicina, Marcele, porque não tinha na cidade, e aí, com uma recém-nascida, eu não ia conseguir morar em outra cidade sozinha, né? Tinha o curso de psicologia aqui, e que perto da medicina, né, da graduação, seria a área da saúde que mais estava próxima. E aí, então, eu resolvi fazer a psicologia para poder conciliar, né, em cuidar da minha filha, que era muito pequenininha, e não deixar de estudar. E me apaixonei pelo curso. Que bom, muito bonita essa história. Bom, eu gostaria de chamar a Priscila, né? Ela tem algumas perguntas também para fazer para você. Boa noite, meu nome é Priscila. Eu gostaria de saber qual área da psicologia você atua. Tá, Priscila. Atualmente, eu tenho atuado em bastante áreas da psicologia. Tá? Eu tenho consultório, então eu atuo na psicologia clínica, que é de consultório. Atuo na psicologia na área social, aqui em São José, na Guarda-Mirim. Tem um projeto que chama Projeto Novamente, que é para adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos. Então, eu faço um trabalho lá social e até psicossocial, junto com uma assistente social. E atualmente retornei, né, com muita alegria, à área da saúde. Então, hoje eu atuo na área da oncologia. Para quem não sabe o que é oncologia, o setor que mexe com pacientes com câncer. Então, hoje eu estou nas 3 áreas aí e faço um trabalho voluntário também, numa entidade aqui de São José do Rio Pardo, que se chama Renascer. Não sei se vocês já ouviram dizer, se vocês conhecem. Eles são daqui, Marcela? As crianças? Não. Eles são de Casa Branca. Casa Branca. Tá. Aqui tem uma entidade que chama Renascer, que é também uma entidade que acolhe e dá assistência a pacientes com câncer. Então, a gente tem uma equipe que tem fisioterapeuta, assistente social, nós temos psicólogas. Lá eu sou coordenadora da equipe. Então, eu que gerencio essa equipe e a gente faz doação de peruca, de lenços. É um trabalho muito bonito também que tem aqui em São José, e a qual eu posso ser voluntária, que eu acho que é tão importante a gente se doar também um pouquinho, né? Ajudar outras pessoas. Que dica você daria para quem quer ingressar no curso da psicologia? Certo. Primeiro que quem sonha em ser psicólogo, primeiro precisa ter uma escuta qualificada. Essa é a diferença do psicólogo e de um amigo comum, né? Às vezes a gente desabafa com um colega, e eu acho que é super importante a gente ter pessoas e colegas, amigos que a gente confie para a gente poder se abrir, mas nem sempre ele vai ter uma escuta qualificada, a orientação correta para te dar. Então, a gente precisa saber ouvir e, principalmente, sem julgamentos. A gente tem que sempre respeitar a dor do outro como se fosse única. Cada um tem a sua dor e ela deve ser respeitada. Então, a gente não julga, a gente acolhe, a gente escuta e a gente orienta, né? Nós somos facilitadores na vida das pessoas. Nós vamos mostrando caminhos. Então, isso é bem interessante na área da psicologia. E outra coisa que eu acho que ser psicólogo tem que saber é muita leitura. Então, a pessoa tem que gostar de ler, não pode ter preguiça de ler.
e está sempre em busca de conhecimento, porque como a Marcela falou no início, a psicologia ela só tem 58 anos. Nós comemoramos agora dia 27 de agosto, 58 anos de psicologia. Então está muito recente, né? Que foi de fato reconhecida. Então a gente ainda tem muita coisa para estudar, muita coisa para aprender. A área da psicologia, na área da oncologia, também é muito recente, é muito nova, mas de extrema importância. Então, precisa ler, precisa ter amor a ouvir e escutar o outro e acolher, né? Que eu acho que é muito importante. Bom, a Nicole ela ia fazer uma pergunta agora sobre o perfil, né, do psicólogo, mas eu acho que você já respondeu bem essa questão da leitura, né, essa questão da pessoa estar aberta à comunicação, a ouvir o próximo. Então, aqui, pessoal, a gente vê o seguinte: quando a gente trabalha dentro da área de projeto de vida, a empatia, pelo que eu vi, então, pelo que a Ana Amélia disse, ela é uma das competências essenciais, né, no trabalho com a psicologia, se colocar no lugar do outro, né, para sentir o que o outro está sentindo e trabalhar por ele. Então, a Nicole, ela quer fazer a outra pergunta, Nicole? Quais são as áreas de atuação do psicólogo? Nicole, são várias. O psicólogo ele pode atuar num leque muito grande e diverso. Vai desde a área da saúde até na área empresarial de recursos humanos, psicólogos na escola, então a psicologia escolar, na área da oncologia, na área social, o que mais? Na área clínica. É um leque muito grande de atuação do profissional de psicologia, né? Então, eu acho que, assim, aonde houver seres humanos, cabe sempre um psicólogo. Na área do trânsito também, acabei de lembrar agora. O que mais, hein? Clínica, saúde, escolar, trânsito, social. É uma área muito vasta, assim. É bem amplo, né? Muito amplo. Muito bem. A Suelen está por aí, ela também tem algumas questões. A pergunta dela é a seguinte: na sua opinião, qual é a missão do profissional psicólogo? Eu acho que a missão seria realmente uma escuta qualificada, ter empatia e não fazer julgamentos. E sempre lembrar, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu coloco até no meu perfil, que é: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja também outra alma humana. E eu acho que é bem isso, né? Então, fazer esse atendimento humanizado, de amor, com carinho, eu acho que a gente ajuda o próximo e consegue acolher esse sofrimento emocional, que é isso que as pessoas têm que entender, né? O sofrimento emocional, você não vai na farmácia e compra um remédio para tomar. Então, ele não existe um remédio. É aí que entra o psicólogo, né? É através da escuta, do diálogo, da conversa, que vai acontecer de a gente conseguir ajudar o outro. Legal. E tem uma pergunta aqui também que ela é bem interessante, eu também tenho curiosidade. O psicólogo, ele cuida da saúde emocional das pessoas, de formas mais variadas. Isso deve ser bem desgastante, né? Lidar com o sofrimento alheio, né? Quem cuida do psicólogo para que ele possa superar tudo isso e continuar levando uma vida mentalmente saudável? É bem interessante essa pergunta, porque assim, a maioria das pessoas vê o psicólogo como uma pessoa super bem resolvida e sem nenhum problema, né? E não é bem assim. Como eu disse lá no início, nós somos seres humanos, nós também temos os nossos problemas. E aí, para poder cuidar do outro,
que traz um sofrimento também, a gente tem que estar muito bem, né? Tem que ter um equilíbrio bem ajustado aí, senão, em vez de ajudar, a gente acaba sendo uma tragédia na vida do outro, né? Então, eu acho que a gente também tem que fazer terapia, tá? Nós temos um profissional ao qual a gente vai se identificar no decorrer da vida. Muitos profissionais acabam até recorrendo aos professores que têm clínica, e aí já começa essa supervisão logo no início. E a gente tem que estar sempre realmente tomando esse cuidado, se cuidando nesse sentido, né? Fora os grupos de estudos, né? O profissional de psicologia, ele tem muito de participar de grupos de estudo para discussão de casos e tudo mais. É bastante interessante também, mas a gente tem que se cuidar, sim, com certeza. Já fazendo a graduação, viu? Já quando você começa a cursar a graduação, você já tem que estar fazendo esse acompanhamento. Interessante, né? Bem interessante. A Ticiane está por aí, ela também tem algumas questões. Tô aqui. Vai lá. Eu queria saber o que ela mais gosta na profissão dela e o que ela menos gosta. Bom, Ticiane, agora você pegou num... Eu acho que essa é a pergunta mais difícil, mas eu vou ser muito sincera para vocês, tá? Eu gosto muito do contato com o outro, tá? Eu gosto de poder ajudar, eu me sinto bem em acolher, em escutar, em trabalhar com amor. Eu acho que esse é o grande diferencial de todas as profissões, não é só a minha, né? Mas o mais difícil, mas que a gente também acaba sabendo lidar com isso, é quando a gente tem um paciente que entra em óbito, né? E na área da oncologia, isso é uma coisa mais recorrente, assim. Hoje, por exemplo, eu perdi 2 pacientes. Então, assim, não tem muito na área da oncologia essa questão de você se manter neutro, né? A gente se mantém neutro na medida do possível, mas o vínculo que se forma é muito grande. Então, quando o paciente entra em óbito, a gente realmente sente um pouquinho, mas aí nós vamos passar a cuidar da família dele. Então, esse seria o lado ruim. Mas, como nós todos sabemos, nós nascemos, vivemos e morremos. Esse é um ciclo, todos nós vamos passar por isso. Falar sobre a morte ainda hoje é um grande tabu, né? Nem todo mundo está preparado, nem todo mundo gosta de abordar esse tema, mas eu, na área da oncologia, preciso conversar e ouvir quando há necessidade do paciente sobre falar da morte. Então, falar para mim é muito tranquilo, mas quando existe o óbito de fato, a gente sente um pouquinho, que eu acho que é natural, né? É interessante isso, porque teve uma live passada que nós até falamos, né, sobre as profissões, que sempre tem os dois lados. Por mais que você ame a sua profissão, sempre vai ter algo que te chateia um pouco mais, algo que você não gosta tanto, né? E a gente tem que saber lidar com isso em toda a profissão. E eu acredito que a área da saúde seja um pouco mais delicada, porque realmente tem essa questão, né, de você perder o seu paciente. Então, isso é o que você disse, tem que estar muito bem preparado emocionalmente, né, para poder, assim, não enfrentar o e dia até a para poder dia. ajudar os familiares depois, né, Marcela? Porque aí é feito um trabalho todo de luto com os familiares. Então, é normal que a gente sinta, nós somos seres humanos, e eu até brinco às vezes com a minha equipe, né? Olha, o dia que eu estiver fria totalmente a uma situação dessa, eu acho que está na hora de parar. Porque eu acho que nós, como seres humanos, nós temos que sentir, né? Mas a gente tem que estar bem
e para fazer um trabalho depois com os familiares que ficam, né? E um sofrimento muito difícil também para quem fica. É muito importante, né, esse trabalho com a família. Ticiane, mais alguma pergunta? Você notou se houve um aumento maior de procura por ajuda nesse momento de pandemia? Nossa, Ticiane, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Enquanto uns, né, estão perdendo emprego, está difícil para muita gente. A gente sabe que a pandemia trouxe assim muito sofrimento em muitas áreas da vida das pessoas, mas assim eu tenho trabalhado muito e eu não imaginava de verdade que fosse ser que a procura ia ser tamanha como está sendo, né? O Conselho de Psicologia liberou os atendimentos online para aqueles psicólogos que ainda não tinham o cadastro, então foi uma coisa bem rápida. Todos já procuraram e fizeram o cadastro para poder ter ainda, né, esse paciente de forma online. Então, no mês de abril, eu fiquei, de fato, em isolamento. A clínica onde eu trabalho fechou, de fato, e eu comecei a oferecer os atendimentos de forma online. Por incrível que pareça, os atendimentos de forma online não tiveram muita procura. Foram 2 pacientes, assim, no máximo, que procuraram, porque eu acho que tem toda aquela questão assim, né? Eu quero estar num lugar mais tranquilo, mais sigiloso, mais seguro. E às vezes dentro da casa da gente, mesmo que a gente esteja no quarto quietinho de porta fechada, a gente vai ficar com aquela coisa, tem alguém do lado de fora ouvindo. Mas e se alguém escutar que eu estou falando isso? Então, o atendimento online traz um pouco dessa insegurança, né? Do outro estar ouvindo que você está ali contando para o psicólogo. Mas eu te digo que depois de abril, maio, a gente já pôde voltar a atender em consultório com todos os equipamentos necessários, álcool em gel, jaleco, máscara, né? Fazer um distanciamento de uma poltrona para outra. O meu consultório bombou, assim, eu não tenho horário hoje para estar atendendo. Então, eu vou fazendo uma fila de espera. E aí, a gente sabe que às vezes a pessoa precisa de um atendimento um pouco mais emergente, ele não consegue esperar muito tempo, então eu estou encaminhando para outros colegas que têm horário, eu tenho feito isso. E assim, abri alguns horários no sábado, mas eu preciso descansar um pouco também, sabe? Então, às vezes eu me pergunto se vale a pena trabalhar de sábado porque senão você acaba não descansando um pouco, né? E aí a área da saúde também super em alta por conta dessa pandemia, todo mundo querendo atendimento em casa, a gente faz um atendimento a domicílio, e a área da oncologia, né, que não para de crescer muito, assim. Então, tenho trabalhado muito. Eu imagino. Ticiane, mais alguma pergunta? Não, só isso. Obrigada. De nada. Posso fazer a pergunta? Fala, Valdecir. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Bom, nesse momento, né, estamos passando por algo que nunca tínhamos vivenciado e precisamos nos afastar da escola, dos amigos, e ainda temos medo de que o vírus entre em nossas casas. Bom, a pergunta seria, que dica você daria para que possamos permanecer mentalmente saudáveis e superar tudo isso? Seu Valdecir, vou falar uma coisa para o senhor. Eu acho que eu já fiz umas 5 lives, o tema foi todos esses. Sobre a pandemia. E eu acho que é a grande dúvida mesmo, né, das pessoas, dos adolescentes. E a primeira dica que eu dou, excesso de informação.
Então, assim, agora que nas TVs não está passando tanto, né? Porque teve uma época que era de manhã à noite só falava sobre isso. E aí é um excesso de informação muito grande que, primeiro, não vai te levar a nada. Eu acho que o básico a gente já sabe, que é estar em casa, se protegendo, fazendo uso de álcool em gel, lavando as mãos, fazendo uso de máscara, sair só para o necessário realmente. Então, a gente tendo essa informação que é importante, não é necessário ficar em busca de excesso de informações. Quem morreu, quando morreu, quantos morreu, que jeito que morreu. Isso aí são informações muito negativas que a mídia traz e que acaba nos prejudicando um pouco nesse sentido, porque nós ficamos ansiosos, com medo, aí já dá ansiedade. A ansiedade nessa situação é uma coisa que a gente não controla, né? Mas a gente podendo tomar esse cuidado com excesso de informação, primeira dica, cuidar da alimentação, né? Façam alimentações mais saudáveis. Antes a gente não tinha tempo de comer direito, porque ninguém tinha tempo. Então era sempre uma bobeira, uma coisa mais rápida. Hoje a gente está tendo tempo de fazer uma comida mais saudável, de descascar uma cenoura, uma beterraba, fazer um suco natural. Então, façam alimentações mais saudáveis, tentem se exercitar mesmo dentro de casa, né? Para vocês que são adolescentes, devem conhecer aquele Just Dance no YouTube, vocês sabem do que eu estou falando? Vocês colocam a música lá e vai fazendo a coreografia junto. É uma forma de estar escutando música que traz alegria, vocês vão estar se exercitando, fazendo alguma coisa diferente. O que não pode é ficar fechado dentro do quarto, como se o mundo lá fora estivesse acabando, né? Então, no início dessa quarentena, muita gente não tirava nem o pijama, né? Não ia sair de casa mesmo. Levantava, escovava o dente, comia, ficava de pijama, tomava banho, punha o pijama. Mas não, a gente precisa levantar. Nós precisamos, nesse momento de pandemia, ter uma rotina. Então, nós precisamos construir uma nova rotina diante da situação que nós estamos vivendo. Sem rotina, a vida da gente vira uma bagunça. Então, façam a rotina de vocês, deixem um horário para vocês estarem estudando, revendo o que vocês estão vendo aí com os professores. Tirem um tempinho para ler um livro, para fazer alguma coisa que vocês gostam, que vocês sentem prazer. Pratiquem coisas que às vezes a gente não consegue praticar, né, no dia a dia, na correria. Eu fiz uma live para a escola Unigrau aqui de São José do Rio Pardo e achei muito interessante que um menininho quis falar comigo e ele me disse assim: nossa, eu estou me descobrindo nessa pandemia, porque quando eu estava na minha vida, na rotina normal, eu ficava dentro de casa, eu não queria sair porque eu já chegava cansada, então eu só chegava e ficava no quarto. Agora eu estou tão cansada de ficar dentro do quarto que eu estou saindo ali na calçada para conversar com meu vizinho, eu descobri o quanto que ele é bacana, a gente já fez amizade. Então, nesse momento, a gente precisa começar a se redescobrir, né? O que a gente gosta de fazer. A gente está tendo a oportunidade de estar mais com os nossos pais, né? Então, converse com o seu pai, com sua mãe, sente à mesa, façam refeições juntos, curtam esse momento de forma positiva, porque ele não é só negativo, ele é positivo também. A gente está podendo estar mais próximo aos nossos familiares, né? Às vezes, com a correria do dia a dia, o pai e a mãe não tem muito tempo de estar dando atenção aí, né? Para os filhos, de repente, para fazer alguma coisa junto. Vão para a cozinha, ajuda a tua mãe a fazer um bolo, ajuda nas tarefas de casa, que agora a gente tem tempo, então a gente tem que procurar achar prazer dentro de casa também. Muito bem. Para nós também, né? É verdade. Uma coisa eu descobri. Muitas coisas que eu queria fazer em casa, não tinha tempo, agora eu tenho tempo para fazer. Né?
Coisas novas. Agora não tem mais desculpa, né? Isso. Porque nós somos um pouco sabotadores também. Então, assim, a gente tem tempo, mas a gente, ai, nossa, muito corrido. Ai, não vou na academia, não tenho tempo, chego cansado. Não. A gente, quando quer, a gente dá um jeitinho e a gente faz. E agora a gente está tendo tempo de sobra. Então, a gente precisa só ter disciplina e fazer uma nova rotina aí, né? Muito bem. Marcela? Bom, o nosso tempo está meio curtinho, mas eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta, alguém gostaria de falar alguma coisa para a Ana. Aproveite os últimos minutos. Eu tenho, Pro, mais 2 perguntas. 2? Então vamos lá. Qual foi o acontecimento ou a experiência que fez o paciente decidir buscar ajuda? Tá. Nossa, são muitos casos, tá? Eu vou falar, então, de repente, de um assunto que é um pouco atual e que tem acontecido em consultório, que são os relacionamentos abusivos, que nessa pandemia teve um aumento muito grande. Então, assim, tem aparecido no consultório algumas mulheres que estão vivenciando um relacionamento abusivo. Então, o que seria esse relacionamento abusivo para vocês entenderem? É aquela mulher que não é tratada com muito carinho pelo marido, né? A gente não precisa falar, tem muitas vezes a agressão física, mas um relacionamento abusivo não se mede só pelo ato de agressão física, né? Ele pode ser um sofrimento psicológico, onde o marido xinga a mulher de feia, que mais? Não deixa ela sair para trabalhar, ela está sempre presa dentro de casa, mas ao mesmo tempo ele não dá e não oferece nada de bom para ela. O que mais que eu posso falar aqui na linguagem de vocês? Eu acho que esse tipo de abuso que a mulher tem vivenciado, que tem tido uma alta nessa pandemia, até porque os casais estão convivendo mais juntos, né? Coisa que antes não acontecia. Então, que além da agressão física, né? É a agressão verbal, os xingamentos, o psicológico, então que engloba aí e acaba que tem surgido bastante aí com essa pandemia também, né? As mulheres nesse sofrimento em busca de tentar sair deste relacionamento abusivo e que nem sempre é fácil, né? Porque elas já estão muito vulneráveis, com a autoestima muito rebaixada. Então, esse tem sido um motivo de procura profissional. Muito bem. Tem mais alguma, Marcelo? Ansiedade também, viu? Ansiedade. O pessoal Tem tem outro, procurado muito por conta de ansiedade que está vivendo nesse momento e aí acaba entrando em crise. A ansiedade é uma das coisas bem... se não cuidar, realmente ela pode causar danos muito graves, né? Então, realmente, quem tem as crises deve procurar mesmo. Eu falo por experiência própria. Marcele? Pro, tem outra pergunta. Se o paciente já fez terapia antes, provavelmente gostou de algum espectro e não de outros. Não entendi. Seria... Se o paciente já fez terapia antes, provavelmente gostou de alguns espectros e não de outros. Se o paciente já fez terapia, ele pode ter gostado de algumas coisas e não de outras, se isso realmente acontece. É isso que você quer saber? Sim, Pro. Tá. Você teve alguma experiência dessa, Ana? De não ter gostado? É isso? Eu acho que ela quis dizer assim, que a pessoa ela fez terapia, e aí alguns aspectos ela gostou, mas teve aspectos que ela não
que ela não gostou de ter feito. Acho que foi isso a pergunta dela, né? O que acontece muito, Proca, minha internet tá meio ruim. Ah, o que acontece muito é, às vezes, nos primeiros atendimentos, o paciente chegar bastante tímido e, às vezes, com a dificuldade de saber o que falar, né? Então, ele fica o dia inteiro na casa dele, pensando no que ele vai falar para mim a hora que ele chegar no meu consultório. Isso é uma coisa que acontece muito. Mas eu sempre digo que a primeira consulta, sim, claro, é mais difícil, até porque você está conhecendo o profissional naquele dia, né? Mas nós usamos de técnicas onde a pessoa vai se sentir confortável, vai se sentir segura, e depois, nos próximos atendimentos, ela já vai estar mais tranquila para poder estar se abrindo e abordando coisas que são importantes. muito bem. Mais alguém? Eu tenho uma. A maioria das pessoas que te procuram são adolescentes ou são pessoas mais velhas? Nossa, é muito misto esse público. Eu tenho desde criança, adolescente, e tenho também adultos e tenho idosos também. Então, é um público muito misto. E deve ser interessante você trabalhar com esse público tão diferente, não é? Porque para cada público você deve agir de um jeito, né? Cada público com a sua especificidade. Professora, eu tenho uma pergunta para ela. Oi, Cauã. Eu tenho uma pergunta para ela. Pode fazer, né? Se ela já percebeu alguma diferença ou semelhança entre porque ela atende crianças, jovens e adolescentes e idosos, então tem alguma semelhança entre os casos deles? Legal. Não, são queixas bem diferentes, né? Geralmente a criança ela é levada pelos pais, ou pela mãe ou pelo pai. Então a queixa sempre é do pai e da mãe, né? E uma coisa importante, às vezes não é a criança que precisa de terapia, é o pai ou a mãe que está levando essa criança. E aí a gente tem que ter todo um jeitinho para trazer esse pai e essa mãe, ou continuar fazendo um trabalho voltado para a criança e encaminhar esse pai e essa mãe para uma terapia com outro profissional. Muito bem. Antes de finalizar, mais alguma pergunta? Nossa, Ana, nós ficaríamos aqui com você um tempão e, pelo jeito, teria muitas questões para te fazer. Quem sabe numa outra oportunidade, na escola. E o que vocês precisarem, estou à disposição sempre. Gosto muito de estar presente para poder ajudar e conversar, principalmente com essa faixa etária que está aqui hoje nos assistindo. Gostaria de falar um pouquinho antes de encerrar, Marcela, sobre o Setembro Amarelo, que nós estamos agora em setembro, né? Que é comemorado no dia 10. Depois, se vocês quiserem, de repente, estar abordando sobre esse tema, que é tão delicado, mas que é tão importante de se trazer e ser falado, principalmente nessa faixa etária, né? De puberdade, adolescência. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, claro. Desculpa te interromper, é que eu tenho muitos amigos e amigas, eles têm ansiedade, eu sempre tento ajudar eles. Eu queria saber se a ansiedade pode ser sim, um início de depressão e quais são os métodos por onde que ela começa a se desenvolver? A ansiedade? Na realidade, nós todos somos um pouco ansiosos. O que vai deixar a ansiedade te fazer mal, vamos dizer assim, é o excesso dela. É onde, de repente, você consegue perceber que você não consegue controlar essa ansiedade, né? E aí ela começa a te prejudicar. Então, é isso que você perguntou, da onde que ela vem e qual que é a outra pergunta? Você tem amigos? E é isso mesmo, por onde que ela começa? Pode ser um problema familiar ou ela vem uma predisposição genética, alguma coisa do tipo?
a ansiedade, ela sempre vem acompanhada de algum gatilho. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui prático para você entender. Você está para fazer uma prova. Essa prova, por si só, vai te causar alguma preocupação, certo? Então, você já vai fazer essa prova um pouco ansioso. Se você chega para fazer essa prova ansioso, mas você faz, você conclui, perfeito, você conseguiu controlar a sua ansiedade e fez a prova. Se você chega para fazer a prova e de repente te dá um branco, você não consegue fazer, e aí você começa a chorar, aí o professor vem para te ajudar, você já está em pranto, começa a tremer, ficar ofegante, aí já é algo que você precisa cuidar e entender por que você está sentindo tudo isso. Mas o gatilho que te deixou ansioso foi a prova. Então, sempre a ansiedade, ela acontece porque alguma coisa antes te engatilhou a ela, entendeu? Sim. E a depressão, ela pode vir de família? A depressão, se você tiver casos de depressão na família, você pode ter uma predisposição a ter, mas não é via de regra, tá bom? Uhum. Marcela. Oi? O Tiago, é o Tiago, né? Ele deve estar sem som. Ele está falando assim, ó, que pena que está acabando, né? O tempo voou. Parabéns, Ana Amélia. Deixe seus contatos e redes para a gente te seguir e acompanhar seu trabalho, viu? Sim, gente. Fico muito agradecida pelo carinho de vocês. Se pudesse, a gente ficaria aqui por muito tempo ainda. Eu queria concluir que eu estava falando sobre o Setembro Amarelo. Eu estou fazendo uma entrevista, não sei se vocês conhecem a jornalista Natália Chiesi, aqui de São José do Rio Pardo. Sim. Ela tem uma página no Facebook que chama Minha São José. Então, eu vou estar enviando agora, porque como está tudo online, né? Ela me enviou as perguntas que ela acha interessante, eu já respondi, vou estar encaminhando para ela e provavelmente ela vai estar publicando aí um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo, que tem uma história muito bacana de como surgiu, por que no mês de setembro, por que a cor amarela. Então, eu acho que é muito legal a gente saber um pouquinho dessa história, né? Também de como como comemorada aqui no Brasil. Muito recentemente, a gente começou a comemorar, divulgar, né? Essa campanha em 2015. E é uma coisa muito importante de se falar aí, porque a gente consegue, de repente, estar ajudando alguém que está num sofrimento emocional, né? Então, quanto mais a gente falar, mais pessoas a gente pode ajudar. Se vocês quiserem, eu tenho uma página no Instagram, eu acho que vocês podem me procurar lá como Ana Amélia Junqueira Capô mesmo, que vai aparecer. No Facebook eu também tenho. E depois vou deixar o meu número aqui no chat para vocês. Se alguém quiser me chamar também no WhatsApp, estou à disposição para responder. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu estou em atendimento e eu posso mexer em celular. Mas assim que eu vejo, eu sempre dou um retorno, sempre entro em contato aí com quem me procura. Então, estou à disposição de vocês, viu? Essa live a gente disponibiliza ela também, né, no YouTube. A gente deixa na página, tem uma página no YouTube, onde nós temos todo o pessoal que vem colaborando com a escola, né, trazendo uma mensagem legal aí para a gente. A gente está colocando no YouTube também, para os alunos estar acessando, tá vendo, tá curtindo e assim por diante. Tá? Que legal, que legal. Eu pretendo gravar um vídeo também falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Eu ainda não tive tempo, eu vou ver se quinta ou sexta-feira, a hora que estiver no consultório, eu consigo gravar. E aí eu mando para Marcela, depois que bom. quiser compartilhar com eles aqui, para eles poderem estar assistindo também. Claro. Nossa, vai ser muito bom. A gente agradece. Te mando o link da reportagem também, a hora que a Natália enviar, para que você possa também compartilhar com eles. Eu acho que esse tipo de informação nunca é demais, né?
Com certeza. Professora, Oi, Cauã. eu até pensei em, a gente poderia fazer tipo uma semana de conscientização sobre isso com o vídeo, não é? Porque eu Olha acho lá, que tá vendo? muitas pessoas ainda levam o Setembro Amarelo como uma brincadeira, a depressão, a ansiedade como uma brincadeira ainda. Muitas pessoas eu vejo falar que é frescura. Então, acho que está faltando um pouquinho de conscientização sobre isso ainda. Vamos pensar numa semana, Cauã, quem sabe? Né? Os projetos, eles surgem assim, diante de necessidades, não é? E de ideias. Muito bem. Vou anotar o seu pedido aqui também, tá bom? Tá. Bom, Ana Amélia, eu gostaria muito de te agradecer, né? Eu sei o quanto o seu dia é corrido, as suas várias atividades, não é? Sua mãe sempre comenta, né? E assim, você tirar esse seu tempo, né, que você está privando lá a sua família de estar com ela, para estar aqui conosco, né, com a família FTC, e a gente agradece muito. E é muito bom a gente ouvir, assim, a gente fica sensibilizado, né? Porque as profissões, veja bem, todas elas envolvem a ajuda ao próximo. Quando você fala, por exemplo, que você trabalha na área da oncologia, a gente fica imaginando, né? O quanto esse trabalho ele é gratificante e ele envolve tantas pessoas, né? O quanto você e outros profissionais da área da saúde podem contribuir, né, para uma melhor qualidade de vida, para um melhor pensamento, estruturação familiar. Então, assim, que Deus te ilumine muito, né? Ilumine muito a profissão do psicólogo, para que ele possa realmente estar aí iluminando, né, dando rumo, abrindo caminhos para as pessoas que estão precisando. E todos nós precisamos um do outro, né, precisamos de ajuda. Então, hoje eu só tenho a te agradecer mesmo, em nome aí dos nossos alunos, tá? E dizer que a escola está aberta para os seus projetos também, tá? O que você precisar, nós estamos aí. Vou ficar muito grata de receber o seu vídeo do Setembro Amarelo para compartilhar com os nossos alunos, né, Valdecir? Opa, com certeza. E também, assim que passar esse período, né, como se diz, de mudança que nós passamos, tudo, você está convidada para ir à nossa escola, né, para estar conhecendo, e nós vamos ter, sim, convidar você para uma oportunidade, né, assim que vai depender da sua agenda, né, você também está indo na escola lá, está conversando com nossos alunos, tudo bem. Só esperamos passar esse momento, tá? Eu agradeço também a tua boa vontade, a tua participação, né? Tá na frente também aí como os médicos, como todo o pessoal da saúde, né? Tá na frente também da batalha, correndo todos os riscos também. E nós temos muito a agradecer e devemos muito a vocês, né? E conte com nós no que precisar, naquilo que pudermos ajudar, né? Estamos à disposição também. Ok? Marcela? Eu gostaria de agradecer também a todos os alunos que participaram, trouxeram suas dúvidas, né, o pessoal do ensino médio, o pessoal do 6º ano, o Cauã que participou hoje conosco, né, os professores. Você vê, já são 9h15 da noite, o pessoal está aí. Então, assim, eu deixo aqui meus sinceros agradecimentos a todos vocês, tá? O pessoal de fora que entrou também. E é isso, né? Que nós tenhamos todos aí uma boa noite, uma boa semana. E mais uma vez, Ana Amélia, muito obrigada pela sua participação. Pro, eu gostei muito dessa aula. Ah lá! Gente, Que o prazer bom! foi meu. Eu amei estar um pouquinho aqui com vocês, poder falar de forma descontraída da profissão, né? Das dificuldades que a gente está vivenciando. Contem comigo para que vocês precisarem. Eu também quero deixar um convite para quando tudo isso acabar, essa fase, para que vocês venham com os alunos conhecer o Renascer, que é uma instituição tão bonita, tão importante, e as nossas pacientes amam esse contato com pessoas mais novas, com adolescentes, que eu acho que elas sentem um pouquinho de falta desse afeto, né?
Então, assim, elas amam receber esse tipo de visita, e aí vocês vão me comunicar, a gente vai fazer um lanche, nós vamos estar esperando todo mundo, vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho que é feito lá, e vão poder ter essa vivência de saber como é vencer um câncer, e como é importante toda essa conquista, né? Não deixem de estudar, não parem de buscar conhecimento, não desistam de fazer uma graduação, vençam as dificuldades, elas são importantes e vão estar presentes na vida de todos vocês. Mas é exatamente com as dificuldades que vocês vão crescer, vão amadurecer, vão evoluir e vão tornar-se profissionais aí de muito sucesso. Todos vocês têm capacidade e tenho certeza que vou encontrar vocês um dia aí num futuro próximo. Quem sabe, né, Marcela? Talvez eu sendo, se Deus quiser. Quem sabe sendo um colega de profissão, ou quem sabe até, de repente, um profissional que vai estar nos atendendo, né? Os professores, os outros colegas. Então, hoje o estudo é de extrema importância. E hoje não está difícil estudar. Hoje tem muitos meios para poder conseguir fazer uma graduação e ser alguém na vida. Então, lutem pelos objetivos de vocês. Tudo que é difícil é muito mais gostoso e o sabor da vitória depois é sem igual. Tudo que vem fácil não tem muita graça, né? Então, as dificuldades são muito importantes também. Não desistam, estudem e busquem conhecimento. Parabéns pelo projeto, Marcela, de todos os professores envolvidos. Acho que foi de grande importância tudo isso que vocês estão podendo levar diante dessa situação para esses alunos, né? Essa vivência é única e espero que saia um psicólogo daqui dessa listinha que está nos vendo, que eu tenha conseguido passar o amor que é importante na profissão. Precisando é só me chamar, contem comigo sempre, viu? Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Boa semana. Tá? Um grande abraço, viu, Ana Amélia? Um abraço, Marcela, seu Valdeci, todo mundo aí, pessoal. Sintam-se abraçados virtualmente por mim, viu? Um grande beijo. Obrigado. Bom, pessoal, lembrando que o sorteio da camiseta, nós vamos fazer o seguinte: como a camiseta não está pronta, vai ficar semana que vem. Eu tenho a lista de vocês que vocês colocaram aqui. Eu vou fazer o sorteio a semana que vem com a camiseta, tá bom? Marcela, quem vai estar com a gente terça-feira que vem? Então, terça-feira que vem nós vamos ter uma grande amiga também, a Carolina Evangelista, filha de uma amiga minha também, para variar, né, Ana Amélia? Ana Amélia é filha de uma querida amiga, né, a Melinha. E terça-feira que vem nós vamos estar com a Carolina Evangelista, ela é advogada, então aí nós vamos para uma área um pouco mais jurídica, né? Nós vamos sair um pouco desse emocional e nós vamos falar um pouco mais sobre a área do direito. Tudo bem, pessoal? Nós aguardamos vocês, então, na terça-feira, às 8h. Ok? Muito obrigado. E é uma boa noite para vocês. Tudo de bom e uma boa semana aí.